Olá, boa noite. 34ª aula do curso de manutenção de Pinball Taito. Antes de qualquer coisa, eu queria fazer dois avisos, né? O primeiro, deixa eu botar aqui, não se esqueçam de baixar o conteúdo do vídeo, que está aqui ó, no meu Drive, curso de Pinball no YouTube. Você pode clicar no link que está na página lá do nosso curso, né? Na página do YouTube tem o link direitinho. E você pode baixar todos os arquivos do curso, tá vendo? Tudo que eu coloquei de material já está aqui totalmente gratuito. Quando você ler essa mensagem, você já vai ver que temos a aula de hoje, que é o esquema da placa Cintervox, e a aula anterior, a aula 33, que eu esqueci de subir o arquivo. Isso aqui é o PowerPoint, é a apresentação que eu usei para dar a aula, né? Então, isso aqui foi da última aula, essa aqui é da aula atual, o esquema da placa Cintervox. Eu estava na dúvida se eu fazia da aula sobre o hack ou se da placa Cintervox, mas um colega falou que estava aguardando ansiosamente a placa Cintervox, aí eu fugi um pouco da ordem, isso pesou, né? Então hoje vai ser uma visão global aqui da placa Cintervox. Ah, o outro merchan, vocês já devem ter visto nos shorts, né? O Pinball Clube do Rio, ele vai fazer um evento no dia 6 de setembro de 2025. 6 de setembro agora, 6 de setembro de 2025, das 15 às 20 horas. Nós vamos ter um evento no Rio Pinball Club. E se você estiver interessado, tem mais informações no short que eu subi, ou você pode ligar para o telefone de contato, tá? É 21, que é Rio de Janeiro, daí o nome é Rio Pinball Club, 21 96777 0067. 96777 0067. Ok? Hoje vamos começar nossa aulinha. Eu queria fazer uma aulinha rápida, porque já são 11h16. Mas toda vez que eu penso em fazer uma aula de 20 minutos, acaba tendo 40, né? Mas vamos lá. É, Antes de qualquer coisa, vamos lembrar como é que funcionava antigamente. Pinball é anterior à eletrônica, né? Então, as válvulas começaram a ficar famosas a partir, se não me engano, dos anos 20. O pinball é anterior a isso. Então, o pinball era um dispositivo basicamente eletromecânico, né? E o som sempre foi uma coisa muito importante. O som sempre fez parte fundamental da experiência de jogar pinball, né? Então, máquina sem som não tinha graça. Então, como é que eles resolviam isso? Eles resolviam isso com xilofone. Isso aqui que era feito antigamente. Você tinha vários solenoides, dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Você tinha vários solenoides aqui, enfileirados, tá vendo aqui? E o núcleo do solenoide dava uma pancada nessa chapinha de metal, né? E as chapinhas de metal faziam barulho. Como as chapinhas de metal tinham tamanhos diferentes, né? Elas produziam frequências diferentes, então você tinha barulhos diferentes para fazer o som da sua máquina. Era aquele barulho de xilofone mesmo, de batendo em metal, né? Aquele barulho metálico, né? Algumas máquinas da Taito tinham um xilofone um pouco diferente, que era desse jeito aqui. Aí não é bem um xilofone, né? É um sino, né? Então a máquina, você energizava, a máquina dava uma porrada aqui no sino e fazia barulho, né? Então, de qualquer forma, se você for parar para pensar, era uma coisa totalmente digital, né? Já naquela época, né? Aqui, de novo. Os solenoides estavam ativados, ou os solenoides estavam desativados. Solenoide ativado era pancada no som, né? Aquele pulso da solenoide. E se não tivesse som nenhum, como é que era? Tava todos os solenoides desligados. Então você precisa imaginar, você vai entender mais à frente por que eu estou falando isso, mas é importante lembrar que 0,000000000 é sem som, é o comando de desligar o som, que é o equivalente no xilofone a você ter todos os solenoides desativados. Todos os solenoides desativados não vai ter pancada do êmbolo do solenoide no metal, né? Então não vai fazer barulho. Então 0000 é sem som, ok? Então vamos aqui passar para a nossa visão geral. Vou ficar sem Intervox. Isso aqui eu terminei ontem de desenhar.
a versão que tem na internet dessa placa é a versão ainda num outro software que eu fiz em 2001, se não me engano, ou seja, mais de 20 anos, né? Aí eu decidi refazer. Quando o colega falou que estava aguardando ansiosamente pela Centervox, eu falei, vou desenhar a Centervox, né? Já está meio caminho andado. Quando eu vi, eu só tinha desenhado o microprocessador, a, a porta paralela e as duas EPROMs. Isso aqui tudo eu fiz em 2 dias, né? Então, se você ver aqui, ó, tá com a data, tá com a data de 25 de agosto, data de ontem, né? Mas até que ficou bonitinho. Deve ter algum erro aqui, pontual, mas no global acho que ela tá correta, né? Então, é, como eu falei, essa placa ela já vem de uma mentalidade que o som é importante, é parte importante da experiência de jogar. E ela sofreu muitas mudanças, né? Colocaram síntese de voz, colocaram um som melhorado com 2.6 da General Instruments, o AF-28910, que eram seis específicos de som. Essa versão aqui que eu tenho no esquema é a versão sem a placa de som, porém, diferente da versão original do desenho que eu levantei, eu já coloquei o SC01, que é o sintetizador de voz, tá vendo? No outro desenho tá só como se tivesse só o soquete, né? Previsão para instalação, que é o que acontece nas máquinas da Taito, né? Eles colocaram tudo menos o sintetizador de voz, que era caríssimo. Então, tem muita máquina da Taito que tem tudo isso aqui menos o sintetizador de voz. Então, de certa forma é bom, se você achar o sintetizador de voz e quiser o sintetizador de voz, é só colocar, não precisa colocar mais nenhum componente. O problema é que é praticamente impossível achar esse sintetizador de voz, né? Tem um alemão, se eu não me engano, que ele fez uma placa que emula o sintetizador de voz, o SC01, mas é bem salgado. Então, se você realmente quiser restaurar a máquina, fazer uma coisa top, e aquele seu jogo tem voz, né? E você não quer abrir mão, considere comprar a placa do alemão, mas prepare o bolso, né? É, essa placa, né, ela foi desenvolvida mais ou menos no início dos anos 80. E você vê, né, ela tem um microprocessador só para processar o som. Deixa eu colocar em tela inteira aqui, a tela cheia. Eu nunca lembro como é que coloca, hein? Acho que é aqui. Modo tela cheia. É, você vê que o computador MSX ele tem o Z80, mas o Z80 faz tudo. Ele faz a parte de processamento, né? Ele é o computador e ele também gera o som. Não tem um microprocessador específico para cuidar do som no MSX. E a Taito já tinha um microprocessador dedicado para cuidar do som. Então esse microprocessador só faz a função de som, né? Vamos ver aqui é, as entradas, né? Como sempre, né? E as saídas, né? Os conectores, né? Então vamos pelo mais fácil, né? Tem um amplificador de áudio, tem o DA2003, tem a saída para o alto-falante, é um conector de 4 pinos, né? Até aí, nenhuma novidade, né? Então isso aqui é um conector que vai para os dois alto-falantes que tem na máquina de Titan. Uma embaixo do gabinete e uma entre o gabinete e o backbox, né? A cabeça da máquina. Tá ali no final do playfield, ali tem um alto-falantezinho ali. São dois alto-falantes. Então são esses conectores aqui. Esses alto-falantes estão operando em paralelo, tá? Não é em série, não, é em paralelo. Nós temos o conector que vem da fonte lógica, né? Então nós temos é, o pino 1 e 8 recebendo terra da fonte lógica, menos 5 mais 5 e mais 12 também vem da fonte lógica. O 4 não está conectado na placa. O 5 é o reset que vem da fonte lógica, né? Aquele problema quando a tensão está baixa. Porém, não é fiado. Eu não lembro se não foi fiado, se não foi implementado, então o fio está solto, tá? Não é fiado. E o que sobrou foi esse pino aqui AC. Não sei se vocês se lembram do pino AC. Deixa eu pegar aqui. Era que eu ter feito isso. Fonte lógica. Deixa eu ver aqui. Fonte lógica.
Deixa eu ver se você está vendo aqui a fonte. Tá vendo a fonte lógica. Então, na fonte lógica, na fonte lógica você tem esse chicote aqui, né? E soldado nesse chicote, nesse terminal aqui, estão aqueles fios que eu falei. Mais 12, menos 5, mais 5 e o reset. Então, e o terra, né? Obviamente. Então, isso vem da fonte lógica. Então, ele tá ligado. Pera aí, tá ligado. Aqui. Ele tá ligado aqui. Ok? E esse pino AC? Esse pino AC, ele tá na fonte lógica, só que tá no outro conector. Então, vamos botar aqui. Ó, ele tá ligado nesse conector daqui. Ó, o AC. E o que é o AC? É aquela tensão DC não filtrada, ó, que vai dar o reset na máquina, que é ajuste de reset e tal, vai dar o reset na máquina. Então, ela não é filtrada, ela é uma tensão que vai alimentar a saída de áudio. Por quê? A saída de áudio consome muita corrente, né? Você poderia pendurar na entrada aqui de 12 volts, na saída de 12 volts. Só que o 7812 só aguenta 1 ampere. Então, a operação do 70 do TDA 2002, né, do circuito integrado de áudio, ia consumir mais de 1 ampere. Então, ele não podia pegar os 12 volts do 7812, 12 volts regulados, porque esse 12 volts vai alimentar os CIs da CPU e vai alimentar também os CIs da Centervox. Então seria uma corrente que ultrapassaria a capacidade do 7812. Então eles pegaram o quê? Dessa fonte não regulada aqui, AC. E de onde vem essa fonte AC? Deixa eu pegar aqui. Fonte box. Aqui, deixa eu gerar aqui. Coloquei do AC, ela é essa tensão aqui, ó. Ela vem, sai do fio vermelho do transformador, passa por esse retificador aqui, do outro fio também passa por esse retificador aqui, ó, e sai aqui e vai para o conector BI, a cabeça. Então, você repara que não tem capacitor. É uma tensão AC pulsativa de onda completa saindo do pino 3 BI. Aqui, ó, vai para a cabeça da máquina. Aí esse chicote aqui chega aqui. E ele está pendurado nesse 11 volts, né? Aí, nesse AC, desculpa. Esse AC tem um erro de projeto aí, que eu falei, olha, isso aqui não tem um capacitor justamente para pegar as variações bruscas da rede, né? Só que se você pegasse Intervox, provavelmente foi outra equipe que fez e comeram essa mosca. Quem fez essa Intervox não foi quem fez as outras placas. Aí o cara foi e meteu um capacitor aqui na linha C, tá vendo aqui, ó? Então acabou a linha C sendo filtrada do mesmo jeito. Eles queriam fazer um negócio mais rápido, mas tem esse capacitor aqui filtrando a linha C. Outro problema que pode ter acontecido é o seguinte: quando o volume tivesse alto, o consumo do TDA 2003. Ih, é TDA 2002, desculpa, escrevi errado, já vou ter que corrigir. O consumo do TDA 2002 era muito alto, aí podia acionar o reset, né? Baixar a tensão aqui, acionar o reset. Eles colocaram isso aqui para evitar isso. Eu não sei o que que aconteceu, né? Mas se a ideia inicial era pegar as respostas rápidas, ensinar o AC, né? As respostas rápidas da rede de distribuidora, isso foi para o saco. Pode ser também que esse esquema do circuito do AC tenha sido anterior à criação da Cintervox. Então, antes da Cintervox, era desse jeito, com a Cintervox colocar esse capacitor. Então, essa característica de respostas rápidas se perdeu, tá? Então, já vou corrigir isso aqui, vou ter que fazer, que na verdade isso aqui é um TDA 2002 original. Se bem que eu acho que o TDA 2003 funciona. Mas para ficar um negócio mais puro possível, vou ter, tá? Então já temos os dois conectores, já falamos dos dois. Um é a saída do alto-falante, o outro é a alimentação. E nós temos um conector aqui, que 12 pinos. Esses três últimos eu não sei para que serve, tá? Eu acho que nem são fiados. Aqui você tem os pinos que chegam da, da placa interface, que são os comandos de som. Aqui que estão os 8 bits, né, os códigos binários que vão fazer o comando de som.
Então você tem 8 bits, você tem teoricamente até 255 sons diferentes. Por que 255? Porque o comando 00 é sem som, como eu já falei antes, né? Por definição, o comando 00 é sem som. Então sobraram 255 posições possíveis, né? Mas isso é demais. Nenhuma máquina tem 255 músicas, tá? Então você repara que eles saem da placa interface e entram direto no TTL. Ao passo que o comando de solenoide ele entra num chip 141, lembra? Da placa chip. Então a diferença da saída de comando de uma placa na placa é um diodo em série. Esse diodo em série só existe no comando de solenoide, que é para evitar que o tipo 141 fique conduzindo quando ele deveria estar cortado. Como isso aqui é de nível lógico TTL para nível lógico TTL, não precisa do diodo. Então aqui, o que caracteriza a saída de comando para som é que não tem diodo em série. Saída de comando para solenoide tem diodo em série, ok? Então, ele sai por aqui, passa por essas 8 portas lógicas, né? Que mais à frente eu vou explicar por quê, mas na verdade essa placa aqui serve para dois motivos. Primeiro, é isolar o resto do circuito, para de certa forma proteger a Synthavox, né? Porque isso aqui você está em contato com o mundo exterior, pode acontecer um acidente. Então isso aqui funciona como um para-choque, né? Um fusível, né? Então é melhor queimar, você trocar um 7403 do que trocar um microprocessador. Outro motivo é que você, por um comando pela porta paralela, você pode desligar essas 8 portas, torná-las inativas quando esse nível aqui tiver nível baixo. Então ela tem dupla função, ela ser desligada e funcionar como um para-choque, né? Como é uma porta inversora, então o comando 0 aqui, quando 00000 aqui vai sair 1, que está na posição inversora, né? Ela tem uma bolinha inversora. Daqui ela vai para esse CI aqui, que é uma grande porta E, tá vendo? É uma porta E igual a essa de 8 entradas. Se essa porta aí tiver todas as entradas estiverem nível 1, como tem essa bolinha aqui, essa porta aqui vai nível 0. Então ela vai aqui, ó, CB1, esse sinal aqui CB1, que vai aqui para interface paralela, que é o CB1, pino 18 da interface paralela, avisa que não tem som, que é para parar o som. Então quando todos os sons, as entradas têm nível 0, significa que você não quer som. Como isso aqui é um inversor, vai para nível 1. Quando todas aqui estão em nível 1, que é o sem som, essa entrada aqui vai para nível 0, é ativa em nível 0. Ela manda um comando CB1 em nível 0 para a interface paralela e ela tranca o som, emudece o som, tá? Então essa é a função desse circuito aqui de entrada, né? Resumindo, esse 7407 trava as entradas, esse 7403 é uma proteção, é um para-choque, e forma junto com esse 7407 um arranjo para desligar a saída de dados, né? A entrada de dados quando necessário. Aqui você tem um bloco que compara, e se tiver o comando sem som, ele manda um CB1 para a porta paralela. Aí a porta paralela emudece o som, ok? Para terminar a aula de hoje, né? Que depois a gente vai continuar, já tá bastante tempo, já são 11h35. Aqui nós temos um CI555 na condição clássica de monoestável, né? Quando você liga, ele dá um pulso de reset. Ele, durante um intervalo de tempo determinado por esse resistor R111 e C101, ele dá um pulso de reset aqui, aterrando esse pino aqui reset, ó. Aterrando esse pino reset, ele vai dar reset na CPU, aqui, ó. Vai dar reset na porta paralela e vai dar reset em outro lugar que eu não estou lembrando, se me fala a memória. Não, acho que é só nesses dois mesmo. Outra opção é você dar o reset também manual, é aquele botão que tem bem no meio da placa Synthavox. Você acaba fazendo a mesma função que o 555 quando você liga a placa.
Eu mando um nível terra aqui pro sinal de reset e você reseta o 6802 e o 6821. Os, o microprocessador e a porta paralela, né? Aqui, ao invés de usar um cristal para oscilar, eles usaram dois monostáveis em cascata formando um oscilador, né? São esse 74 LS123, que é o mesmo que a LTD usa em profusão, né? No sistema dela, que eu já falei nas aulas, né? Aí, essa oscilação aqui, que é ajustada por esse trimpote, aqui, o ajuste do ritmo do som, na verdade você está ajustando o pulso de clock do microprocessador, que vai para cá, ó, cristal externo, só que não é um cristal, né? Mas não conta para o microprocessador não, tá? É segredo, mas ele está achando que é uma entrada externa de cristal. Vem aqui desse circuito oscilador, né? Deixa eu falar aqui também, antes de chegar aos 23h40, ainda te dou mais 5 minutinhos, né? Bom, aqui do som, né? O som ele sai do conversor digital analógico, esse MC1408, CI1408, ele sai do pino 10, é amplificado por esse transistor BC549 e o sinal chega aqui. Aqui é o ponto de encontro do conversor analógico digital, tá vendo? O ponto de encontro com a saída de áudio do SC01, que é aqui, ó, áudio output, pino 22. Como aqui tem um trimpote, né? Esse trimpote só está cuidando do ajuste de áudio da voz, porque o som mesmo vem daqui. Então esse trimpote não tem ação. Então isso aqui é o comando da voz. Ele sai. Então você tem a fusão do som que sai do som que sai gerado no microprocessador, do som que é sintetizado aqui, eles se encontram nesse ponto aqui. E daqui eles vêm para um amplificador na configuração Darlington, né? Chega nesses dois transistores aqui BC338, são amplificados, vai para um trimpote que aqui sim é o ajuste geral de volume. Esse ajuste geral de volume entra no pino 1 do TDA 2003, do TDA 2002, isso aqui está errado, eu vou corrigir. Entra no pino 1 do TDA 2002 e sai para os alto-falantes, né? Então nós já vimos agora dois ajustes, né? O ajuste geral, o ajuste do ritmo do som, na verdade é a frequência do clock do microprocessador, os sons vão ser mais rápidos ou mais lentos, e você também tem o ajuste do volume, né, do, da voz sintetizada, e o terceiro ajuste, que é o ajuste geral de volume, que fica aqui bem na entrada aqui do TDA 2002, né? Depois amanhã eu vou falar do ajuste de entonação, amanhã não, na próxima aula, né? Então é isso, pessoal, amanhã a gente continua a aula. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e boa noite.